E aí, meu povo, estou aqui na varanda de casa, tomando um sozinho, né? Já arrumada para ir para a igreja e gostaria de compartilhar uma reflexão com vocês de algo que aconteceu comigo ontem. E para iniciar essa reflexão, eu gostaria de compartilhar com vocês o texto que está em 1 João, capítulo 5, verso 14, que diz assim: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Aí aqui a Bíblia está falando que quando a gente pede alguma coisa para Deus, de acordo com a vontade dEle, podemos ter a certeza que Ele está nos ouvindo. E aí, ontem aconteceu algo bem interessante, né? Eu saí com minha mãe, a gente foi fazer exame, e depois a gente disse que ia ver o mar, né? E aí eu fui dirigindo, vendo o mar. E aí, quando eu estava dirigindo, eu lembrei que um dia, muito tempo atrás, quando ainda muito jovem, né? Assim, tava com uns 15 anos e tal, 16 anos, eu tava com minha amiga, conversando com ela. E aí a gente falou, eu falei, amiga, e eu pedia pra Deus, né, isso. Um dia a gente ainda eu vou ter um carro, e aí eu vou pegar e dirigir na orla de Salvador e cantando essa música do Arte Trio, né, que era a música Surge uma Luz. Enfim, falei, lancei pra Deus e aí a gente já esquece. Aí eu pensei assim, né? Eu já tenho um tempo que eu tenho carteira, já tenho um tempo que a gente tem um carro e eu nunca tinha parado pra fazer isso. E aí nesse dia eu fui e no meio do caminho Deus me lembrou exatamente do momento, da hora. E aí eu disse a Jorge, bota aí tal música. E aí ele botou, né, a música de Arte Trio, Surge uma Luz, e eu fui dirigindo, olhando o mar e ouvindo essa música. Realizei exatamente da forma que eu tinha dito que um dia eu realizar e que eu pedi a Deus que me desse condições para realizar, né? Porque naquela época era coisa assim muito ainda fora da realidade, né? Isso. Então eu fiquei pensando assim, ó, a gente esquece dos sonhos, das coisas que a gente pede para Deus, mas Deus nunca esquece daquilo que a gente pede para Ele. Ele leva a sério mesmo e se importa mesmo com aquilo que é importante pra gente. Então eu fiquei pensando, assim como Deus, né, realizou esse meu sonho, que já estava esquecido na minha memória, mas que Ele lembrou naquele momento exatamente como tudo aconteceu, eu creio que Ele também vai realizar o meu sonho de me encontrar com Ele nas nuvens dos céus, quando Ele voltar com grande poder e glória, porque eu acredito nessa promessa. E eu tenho certeza que Ele vai me levar para morar eternamente com Ele. Porque a palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira. E se Ele disse que Ele vai voltar, Ele vai voltar. E aí, qual é o seu sonho? Me conta aí se você já teve algum sonho que estava esquecido e que Deus foi lá e realizou esse sonho, tá bom? Conta aí que eu vou ter o prazer. E se você ainda não realizou, tenha certeza que você pode até esquecer, mas Deus não se esquece não.